Salve, salve galera! Tudo bem? E aí, preparados para corrigir mais uma questão de história do Enem 2020? Pois é, e hoje nós vamos discutir sobre Roma, mais especificamente sobre a República Romana, principalmente sobre as guerras púnicas. E aí, partiu? Aqui é uma questão que vai trazer uma das bases da história antiga, que é Roma. Embora o Império Romano se coloca como grande poder de expansão territorial e, principalmente, para além da expansão territorial, da expansão política, econômica e que de fato fora construído pela história, Roma ele tem que ser, sim, organizada em seus três momentos de organização política, que fora a monarquia romana, a República Romana e o Império Romano. A República Romana, ela é a principal responsável pelo início das expansões além fronteira romana, além Península Itálica, a República Romana. O Império Romano vai ser a consolidação, mas a República Romana, ela sim inicia esse processo de expansão. E o ponto fundamental e que vai desenhar o início do avanço romano, e a partir do momento que nós entendemos o avanço de Roma, nós não estamos entendendo apenas avanço territorial, nós estamos entendendo avanço cultural, avanço econômico, influência política, beleza? Então isso é muito importante. E o ponto de virada que ainda ocorre na República Romana vão ser, sim, as guerras púnicas. As guerras púnicas, que vai ser guerras entre a República Romana e Cartago. Cartago, um espaço de grande avanço localizado no norte do continente africano e que, naquele período, detinha o comércio e a centralidade política do mar Mediterrâneo, que inclusive impedia esses avanços de Roma. Entretanto, a partir do momento que há o avanço das fronteiras da República Romana para além de Cartago e a vitória, depois de 3 grandes combates de Roma em cima de Cartago, Roma, inclusive, vai olhar o mar Mediterrâneo não apenas como mar Mediterrâneo, inclusive vai chamar como Mare Nostrum. Meu italiano é muito ruim, mas vocês compreenderam. Mare Nostrum, eu acho que fica muito claro. Depois dos avanços que foram estabelecidos pelas guerras púnicas entre Roma e Cartago, Roma sim começa a avançar o seu território para além das fronteiras. A partir disso, a gente vai para a questão. Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. O medo do inimigo mantinha a população quieta. Sabe aquele discurso? Fique quieta porque nós que estamos no governo estamos a controlar. Tanto isso faz sentido que ao fim do Império Romano, ou seja, ao fim da história antiga, a gente entra no período do feudalismo, que se mantém o mesmo discurso. População, você está na miséria, mas lá fora, para além do muro, é pior. Então, o ser humano procura essa estrutura de proteção a quem está no poder. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção. Isto é, a libertinagem e o orgulho. Libertinagem, avançar para além dos seus territórios. Esse avanço para além dos seus territórios, na verdade, libertinagem não é isso, mas dentro do contexto eu estou trazendo o contexto de território porque é o papo que nós estamos aqui a discutir acerca de Roma. Isto é, a libertinagem e o orgulho. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, datado de 1 a.C., manteve correspondência com o processo de
demarcação de terras públicas. Veja, gente, o início do texto mostra principalmente a destruição de Cartago, mostra principalmente o avanço da estrutura extrapeninsular, o avanço do Império Romano agora para com o mar Mediterrâneo, a ponto de chamá-lo de Mare Nostrum. Imposição da escravidão por dívidas. Gente, a escravidão por dívidas não é uma criação romana, tá bom? É uma criação do ser humano. Restrição da cidadania por parentesco. Bom, gente, só para a gente entender um pouco de como funcionava a cidadania em Roma, todo mundo que estivesse sobre os contextos de Roma era um cidadão romano. É claro que quem estivesse mais próximo da urbe, mais próximos das centralidades políticas, era mais cidadão que outros. E quando eu digo mais cidadãos que outros, isso é real. Tinha mais direitos que outros. Conforme você tivesse em algum espaço romano afastado, por exemplo, das grandes urbes, você não teria tanto direito. Mas a cidadania não estava relacionada diretamente a ser ou não romano, a ter ou não parentesco. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque provavelmente você pode fazer relação com a cidadania ateniense, onde para o cara ser cidadão ele deveria ser essencialmente ateniense. Ou seja, o sangue, o parentesco fazia sentido, diferente de Roma. Restauração das instituições ancestrais. Restauração das instituições ancestrais, então a gente vai voltar, por exemplo, para a monarquia, num contexto onde a república estava avançando. Então, essa é aquela que você elimina de cara. Com Cartago, e a partir desta vitória, de fato, há essa expansão das fronteiras extrapeninsulares. Lembrando que Cartago é uma região no norte do continente africano e, com o fim das guerras púnicas, e aí posterior à república, quando vem o império, aí sim Roma vai se consolidar como um grande espaço pelo qual a história nos apresentou. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Curtiu o conteúdo? Se inscreva no canal, compartilha, divulga para os amigos e para as amigas. Afinal, conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Um grande abraço e valeu!